Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos voltando às nossas aulas, né? Encerrada a parte de triângulos, agora sim, triângulos acabou para vocês, né? A gente vai começar a estudar as figuras geométricas planas e suas fórmulas, ou seja, como calculá-las também, certo? Essa parte é bem mais dinâmica e bem mais interessante, pelo menos meu ver, eu acho que vocês vão gostar também, tá certo? Então vamos lá, relembrar o que a gente entende por figuras planas, certo? De geometria e que figuras são essas e como calculá-las, né? Então vamos lá. A gente tem, pessoal, desde o começo, quando a gente começou a estudar geometria, vocês começaram a estudar geometria comigo, se eu não me engano, lá no sexto ano, né? Um bocado de tempo atrás, a gente começou a ver isso aqui. A gente viu que, acho que vocês vão até lembrar, que pontos são demarcados com letras maiúsculas do alfabeto, retas com letras minúsculas do alfabeto, certo? Vocês viram também que planos seriam retratados com letras gregas, certo? Do alfabeto grego, certo? E dentre várias outras coisas. A gente viu que era segmento de reta, o que era reta, só para lembrar e distinguir, até porque eu não vou ficar só nessa parte não, porque essa parte não é conteúdo do nono ano, né? Conteúdos que a gente já viu. Mas uma reta para a geometria não tem começo, meio nem fim. Então ela vem aqui e vai para o infinito. Ou seja, então quando a gente desenha somente o que a gente chama de reta e para, na verdade, para a geometria não é uma reta. Aquilo ali é um segmento de reta, ou seja, o segmento de reta seria um pedaço da reta delimitado de um ponto tal a um ponto tal. Por isso que a gente para, certo? Porque a reta em si seria infinita, não teria dimensão nem espessura definida, tá certo? Quando a gente chega nessa parte aqui, a gente começa a usar outros conceitos que também são muito interessantes. Como, por exemplo, fazer aqui, se a gente analisar para calcular a forma geométrica quadrado, como a gente conhece, a gente, lá do jardim de infância, não sei nem se existe ainda esse nome, mas o jardim de infância e as outras turmas atrás falavam que a gente, um quadrado seria uma figura geométrica de quatro lados iguais, tudo bem. Mas como se calcula um quadrado? Com essa fórmula, L ao quadrado, certo? E L representa o que para isso? Representa isso aqui, Deixa eu apagar aqui. L representa o lado de um quadrado. Por sua vez, a figura geométrica retângulo, certo? Que lembra muito uma caixa, é calculada, deixa eu botar aqui o nome, retângulo, é calculada a partir da seguinte fórmula, B vezes A. Vocês vão encontrar isso de diversas maneiras, tá, gente? Deixa eu botar aqui B vezes um A minúsculo. Vão encontrar isso de várias maneiras, vai depender do livro, ele pode chamar base B vezes H, chamando H de altura, mas eu gosto de colocar a letra mesmo, fica mais fácil de assimilar. Então, base vezes altura, B é base, como eu falei, certo? E A é altura, certo? Então, base vezes altura. A gente também vai analisar o triângulo. Aí vocês vão dizer, mas professor, eu tinha acabado de falar que não ia mais falar em triângulo. Mas assim, agora a gente vai calcular a área do triângulo, não vai calcular mais os lados. Para quem ainda não entendeu, eu vou explicar já já. Triângulo. Para calcular o triângulo é esse aqui, base vezes altura dividido por 2. Onde B é a base, A é a altura, certo? E esse 2 é da forma, tá ok? Então a gente tem base, desculpa bater aqui, deixa eu ver se perdeu o foco. Tá ok. Base vezes altura dividido por 2. Quando a gente fala em área, a gente está falando o seguinte, vamos calcular o espaço propriamente dito aqui dentro, ou seja, quanto cabe, ou seja, quanto mede aqui dentro. Quando a gente fala que eu vou fazer estudos de área, deixa eu botar aqui, estudos de área, eu estou falando isso, quanto cabe aqui dentro. Por exemplo, quando eu falo um topógrafo, um geógrafo, um engenheiro, um geólogo, vai dizer, vou estudar aquela área, o solo daquela área. Então ele está demarcando uma região, um local, certo? E vai estudar a área, ou seja, tudo que está contido dentro daquela área, ou seja, aquela figura, daquele que ele calculou, certo? Seja isso um terreno, na agricultura também, um engenheiro agrônomo ou
Um engenheiro agrônomo pode chegar e dizer, não, vou estudar aquela área para ver se é propícia para o cultivo de milho, por exemplo. Então ele vai calcular a área, ou seja, a área interna dessa propriedade para o cultivo. Então toda vez que eu falo calcular a área, estudo de área, eu estou falando quanto se refere daqui de dentro. Tá? E quando eu falei do triângulo, que é diferente isso de Pitágoras, seno, cosseno e tangente, e de lei de seno, lei de cosseno, é porque antes a gente estava estudando o quê? As laterais, certo? Ou seja, as laterais, ou seja, os ângulos internos, a gente está sendo utilizado, e quanto tinha o tamanho das laterais. Aqui agora não. A gente quer saber quanto cabe, ou seja, quanto mede esse triângulo internamente, certo? Geralmente, quando a gente mede aqui, as áreas não só são essas figuras, tá, gente? Tem outras figuras que eu vou estar apresentando para vocês, mas no geral, quando a gente calcula área, a gente está calculando em metros quadrados, certo? A nossa unidade de medida mais usada aqui no Brasil, então a gente está falando metro, certo? Não, tem outras unidades de medida para tamanho como pés, milhas, mas as mais usadas aqui no Brasil seriam metros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados e assim vai. Mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, Inglaterra, se não me engano, usa muito pés, unidade de medida chamada pés. É que nem você olha um navio e diz, esse navio tem tantos metros. Geralmente você diz, um navio de 20 pés, um barco de 20 pés, um barco de 30 pés, mas tem como converter essa unidade de medida pés para metros, certo? É só uma forma de linguagem. Da mesma forma que aqui a gente fala uma língua, outro país fala outra. Mas tem como traduzir? Não tem como traduzir? Da mesma forma, aqui a gente tem como converter essas unidades de medida, tá? Umas são conversíveis nas outras, ok? Então vamos lá, continuar. Outra coisa interessante é falar, já que vocês entenderam o que é área, que a área, eu estou falando da área interna de uma figura geométrica, ou seja, a área interna de um local que eu estou demarcando, quando eu falo em perímetro, ou seja, nessa palavra aqui, vamos distinguir, perímetro, eu estou falando das laterais. Aí você vai dizer, mas isso aí não tem a ver com lei de cosseno, seno, tangente, Pitágoras? Não. Porque quando eu falo em perímetro, é como se eu dissesse o seguinte, se eu pegar uma régua e medir sem parar, daqui até aqui, somar com daqui até aqui e somar daqui até aqui, ou seja, dar uma volta encostando aqui, quanto mede isso? O valor dessa medição, chamada de perímetro. Se eu pegar esse quadrado aqui, daqui, medir até aqui, somar com esse lado e encostar aqui de novo no início, seria o perímetro desse quadrado. Da mesma forma no retângulo ou em qualquer outra figura geométrica, tá? A não ser no círculo que a gente não... Opa, bati de novo. A não ser no círculo que a gente tem por notação chamada de circunferência, né? O contorno ao redor dessa forma geométrica. Por isso que nos filmes e novelas, em algumas situações, quando acontece um crime policial, os policiais falam, isolei o perímetro, ou seja, isolei a área. Ele mediu toda com a fita lá de um ponto a outro até que a fita se retornasse para o mesmo ponto, ou seja, o contorno, né? Poderia se dizer assim, é o chamado o perímetro. Então, antes de calcular, porque provavelmente você vai ficar para outra aula, a gente começar a calcular, e os cálculos são simplesmente muito, muito, muito fáceis. O que é importante aqui é o entendimento como um todo, porque os cálculos são muito fáceis. Aonde se usa metros quadrados? Eu já falei esse exemplo, porque eu sempre dou o mesmo exemplo. Se a gente vai tirar a proporção de uma sala, de um quarto, de um salão, de um ginásio, o que for, que a gente vai ter que calcular a área de um piso, a gente está calculando em metros quadrados. Se eu calculo quanto de tinta vai precisar na parede, eu também calculo em metros quadrados. Uma área de cobertura em cima de uma casa, metros quadrados também. Por que chama-se metros quadrados? Porque todas as vezes que a gente calcula um piso, uma parede, um teto, uma coisa isolada assim, eu estou tratando de uma figura plana. Por isso que eu disse que era o estudo das figuras planas, a área dessas figuras planas, certo? O estudo de área das figuras planas. Porque se vocês lembrarem do conceito de figuras planas que a gente viu nos anos passados, são figuras que não têm profundidade. Por exemplo, elas têm tamanho, certo? Largura, comprimento, mas não tem profundidade, como uma folha de papel, né? Se eu pegar uma folha de papel e tentar colocar a minha mão dentro, eu vou rasgar e vai sair do outro lado. Ela não tem profundidade. Ela tem um lado, todos os lados, tem altura e comprimento, mas não tem profundidade. Se eu pegar, por exemplo, uma caixa, aí eu tenho várias figuras planas alinhadas, ou seja, um retângulo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e forma uma caixa. Essa caixa sim tem profundidade. Se eu for atravessar minha mão dentro, vai demorar um tempo,
para ela passar a parte interna dela até sair do outro lado. Então isso sim não é uma figura não plana. Mas figuras planas são quadrado, círculo, um triângulo, trapézio e assim vai outras figuras, contanto que elas não tenham profundidade. Quando eu faço uma figura que tem um conjunto de figuras planas, vamos dizer assim, eu tenho a figura não plana. Então, ó, figura plana, figura não plana. Se você observar aqui, aqui eu tenho 6 lados, ou seja, 6 lados de figuras planas juntas formaram a figura não plana, certo? Da mesma forma vai acontecer com um triângulo, um retângulo e assim vai. Então é interessante distinguir isso aí também para vocês, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ficar por aqui também, mas o que eu quero que vocês aprendam hoje, que lembrem, é o que são figuras planas, o que é um perímetro, certo? Qual a unidade de medida que a gente trabalha aqui, geralmente metros quadrados, mas pode ser centímetros quadrados, se for um tamanho pequeno, milímetros quadrados ou quilômetros quadrados, né? Como a gente calcula grandes áreas, por exemplo, uma fazenda tem tantos, geralmente a gente chama em hectares, que é outra unidade de medida, mas pode te dizer que tem tantos quilômetros quadrados e converteu metros assim também, certo? Vocês façam essa distinção. A gente vai começar a calcular na outra aula e trazer outras figuras também, mas essas são coisas muito simples, tá ok? Então fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau.